Sombras das coisas que virão. Capítulo 6. O avivamento de Gales. Em 1904, o avivamento irrompeu no país de Gales, um pequeno principado das Ilhas Britânicas. Se podia dizer então que este era o maior avivamento que o mundo jamais conheceu. Ele não somente se estendeu por toda a parte, atingindo milhões de pessoas, mas também causou um impacto tremendo em toda a sociedade. Parece que o Senhor olhou para Gales e disse: "Vou mostrar à igreja e ao mundo o que eu posso fazer com apenas um punhado de santos que se entreguem totalmente a mim." Embora ele tivesse durado apenas os 2 a 3 anos, os registros deste avivamento ainda enviam ondas de convicção e de esperança a todos os que ouvem a sua história. Evan Roberts, o evangelista mais popular do avivamento galês, é também uma das personagens mais enigmáticas da história da igreja. Roberts não era um líder dinâmico. Ele não veio com novos ensinamentos, nem mesmo era considerado um bom pregador. Sua maior força era simplesmente que ele era um ativo seguidor do Senhor. Ele ouvia a Deus e obedecia. Naquele tempo, a situação espiritual de Gales era de um modo geral bem ruim, como sempre havia sido, e as trevas pareciam estar se tornando cada vez mais densas a cada dia. Os bares proliferavam, o futebol, a luta de galos, o boxe profissional, os jogos e a prostituição tinham ocupado totalmente a alma da classe trabalhadora. Assassinatos, estupros e outros crimes violentos cresciam tanto que as autoridades estavam a ponto de perder o controle. Os escuros túneis das minas de carvão em Gales pareciam ser um adequado símbolo do que estava acontecendo no país. Ao mesmo tempo, Deus estava preparando o mineiro, um jovem não muito instruído, para ser a voz que iria destacar-se em sua geração. Quando Evan Roberts saiu das minas para pregar o evangelho, Gales começou a sair das tenebrosas garras do pecado. Logo aquele jovem mineiro e o minúsculo principado de Gales iriam despertar o interesse do mundo para o que estava acontecendo ali. Evan começou a trabalhar nas minas com a idade de 9 anos, quando seu pai, Henry, quebrou uma perna trabalhando na mina. Evan teve que ajudá-lo com o seu trabalho, pelo qual recebia apenas 75 centavos de dólares por semana. Mais tarde, ele aprendeu o ofício de ferreiro, que tinha relacionamento com o trabalho executado na mina. Mas Evan sentiu uma assombradora paixão por pregar. Poucos dos que tiveram outras ambições conseguiram deixar a mina antes, mesmo os que queriam ser pregadores. O pastor de Evan e seus amigos o encorajaram, muito embora sua pouca educação não sugerisse uma perspectiva muito animadora. Com 26 anos de idade, ele entrou em um cursinho em Newcastle, England, para preparar-se para a admissão na faculdade de Trevecca. Evan tinha tomado a resolução de fazer tudo o que pudesse fazer e confiar que Deus faria o resto. À meia-noite, em um dia do outono de 1904, o companheiro do quarto de Evan, seu amigo mais chegado, de nome Sidney Evans, ao entrar no quarto encontrou o rosto de Evan brilhando com uma luz celestial. Impressionado, ele perguntou o que havia acontecido. Evan respondeu que ele acabara de ter uma visão em que via todo o país de Gales sendo elevado ao céu. E então profetizou: "Vamos ver o mais poderoso avivamento que Gales jamais teve. E o Espírito Santo está vindo agora. Temos que nos preparar. Precisamos de uma pequena banda e vamos sair por todo o país pregando." Neste ponto, ele interrompeu o que dizia e gritou: "Você acredita que Deus pode nos dar 100.000 almas agora?" A presença do Senhor de tal forma revelou-se a Sidney Evans que ele não teve como não acreditar. Posteriormente, quando estava em uma capela, Evan Roberts teve uma visão de seus amigos, companheiros e muitos outros jovens, ao mesmo tempo em que uma voz lhe dizia:
vá até eles. Senhor, se esta é a tua vontade, eu vou, respondeu Evan. Então, toda a capela ficou cheia de luz tão ofuscante que mal lhe permitia ver o ministro no púlpito. Evan estava profundamente perturbado e queria ter certeza de que aquela visão era do Senhor. Ele consultou seu tutor, que o encorajou a ir em frente. Evan nunca chegou a terminar os seus estudos naquela escola. O Senhor não precisava do conhecimento dele. O Senhor precisava apenas de sua obediência. No dia 31 de outubro, Evan voltou para casa e foi imediatamente falar com seu pastor, para lhe pedir permissão para dirigir o culto de jovens. Naquela noite, depois da reunião de oração da igreja, Evan pediu aos jovens que permanecessem um pouco mais, porque ele queria falar com eles. 16 adultos e uma menininha permaneceram. Depois desse golpe inicial que o desapontou, Evan começou a explicar, com uma voz muito tranquila, a razão por que tinha voltado para casa. Ele estava simplesmente obedecendo ao Espírito Santo, disse ele, e completou que ali, em Moriá, muitos jovens iriam ser salvos. Um poderoso avivamento estava vindo a Gales. Um frio espírito de descrença era tão espesso que parecia estar suspenso no ar. Os resultados eram tão frustrantes que Evan não pôde deixar de pensar que suas visões tinham sido um estranho engano. Ele não tinha como entender que aquilo era uma prova muito semelhante à que os filhos de Israel tiveram que enfrentar depois de sair do Egito. Será que o jovem pregador iria acreditar nas visões que Deus lhe dera ou iria aceitar as vozes humanas que agora lhe diziam que ele tinha se deixado enganar por ilusões de grandeza? É neste ponto que muitos saem do curso, que os levaria ao cumprimento de todo o seu chamado. Evan Roberts decidiu ficar com a visão. Os cultos do dia seguinte foram realizados em Pisgah, uma pequena capela das redondezas que era uma frente missionária de Moriá. Na noite daquela terça-feira, por alguma razão desconhecida, o número de pessoas presentes naquela reunião tinha aumentado consideravelmente. Evan falou sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Aquela reunião foi até às 10 da noite. Em 2 de novembro, de volta a Moriá, Evan falou sobre os 4 grandes princípios. Os 4 princípios. Este sermão tornou-se a mensagem básica do avivamento, posteriormente conhecido como os 4 pontos. Para Evan, as 4 condições principais para que o avivamento viesse era: 1. Todo pecado tem que ser confessado e arrependido diante de Deus. A igreja precisa ser purificada. A noiva do Senhor teria que estar sem manchas, para que assim não houvesse compromisso algum com o pecado. Se há alguma coisa em sua vida sobre a qual paire a menor dúvida quanto a ser algo bom ou mal, então se livre dela. 2. Não pode haver uma nuvem entre o crente e Deus. Vocês já perdoaram a todos? Se não, não espere o perdão pelos seus próprios pecados. As Escrituras são claras. Não podemos ser perdoados se não perdoarmos. A falta de perdão nos separa de Deus. 3. Temos que obedecer ao Espírito Santo. Faça o que o Espírito Santo lhe indique que deve ser feito. Uma obediência imediata, irrestrita e incondicional ao Espírito é requerida para que sejamos usados por Ele. 4. É necessário haver confissões públicas de Cristo como Salvador. Isso não é um evento único que acontece como a nossa experiência de salvação ou como o batismo. Para o cristão, isso é um modo de vida. Na quinta-feira, 3 de novembro, e no domingo, dia 6, Evan pregou de novo em Moriá. O culto seguinte era da reunião de oração à noite. Tal como acontece nas reuniões de oração de muitas igrejas,
Àquela reunião normalmente vinham os de sempre, que não eram muitos, e alguns que às vezes apareciam. Naquela noite de 7 de novembro, entretanto, a capela estava apinhada de gente, a ponto de obstruir a entrada. Às 8 horas, Evan Roberts chegou, abriu a Bíblia e leu o último capítulo de Malaquias. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então Evan deslumbrou os presentes ao declarar com ousadia que aquela escritura estava por se cumprir imediatamente em Gales. Quase todos naquela noite de segunda-feira foram tocados a ponto de chorar. Muitos gritaram em agonia. Lá pela meia-noite, a presença do Senhor era tão intensa que não podia ser contida. As pessoas nunca tinham passado por um tão profundo arrependimento, nem por uma alegria tão forte. Os que choravam de remorso por causa de seus pecados não podiam ser distinguidos dos que choravam com o grande êxtase que sentiam com a presença de Deus. Foi somente após as 3 horas da madrugada que foi possível fazer alguma coisa para encerrar a reunião. Na noite seguinte, na terça-feira do dia 8 de novembro, as pessoas se aglomeraram na capela bem cedo, com a intenção de conseguir um lugar. Todo mundo falava de um outro grande avivamento, que seria até mesmo um outro Pentecostes. Mas naquela noite a reunião foi fria e sem vida. Evan e uns poucos fiéis permaneceram até quase às 3 da madrugada, agonizando em oração. Por que teria o Senhor se afastado assim tão depressa? Quase às 6 horas, Evan e seu irmão Dan finalmente saíram e foram para casa. Ao chegarem lá, eles ficaram assustados ao ver sua mãe gritando: "Estou morrendo! Estou morrendo!" Desanimada, ela havia saído da reunião logo após o seu início na noite anterior. Agora, ela clamava em agonia, declarando estar sentindo todo o peso do Calvário em sua alma. Posteriormente, ela explicou que, depois de ter saído da reunião, ela começou a sentir a agonia do Senhor ao suportar a dura frieza do Getsêmani, quando nem mesmo seus discípulos conseguiram suportá-la como ele. Ela achou que a sua saída da capela naquele momento tão crítico, indo para casa dormir, havia sido a mesma rejeição a uma oportunidade de estar com o Senhor. Ela estava arrasada, mas Evan foi sábio. Ele não tentou confortá-la, ele procurou ajudá-la a arrepender-se. O Senhor esteve trabalhando em outros da comunidade de maneira semelhante. De fato, ele havia estado de um modo muito especial na reunião, mas foi de um modo que ninguém notou. As pessoas em Logor entenderam rapidamente a mensagem. Às 6 horas da manhã, as ruas estavam barulhentas com muita gente indo para o culto bem cedo. Toda a população da cidade estava transformando-se em uma multidão de oração. Em 11 de novembro, o Moriá estava cheio, com mais de 800 pessoas comprimindo-se querendo entrar na pequena capela. Uma jovem adolescente parece ter captado o sentimento presente quando clamou: "Oh, como não será o céu lá em cima, se ele já é tão maravilhoso aqui?" No dia seguinte, a reunião de oração tinha tanta gente na capela que as pessoas passaram a abrir as suas casas para reuniões. O peso que sentiam pelos seus entes queridos que ainda não eram salvos estava ficando desesperador. Logo depois do almoço, carroças e carretas estavam afluindo para a cidade, vindo de muitos lugares do interior. À noite, até mesmo as reuniões realizadas nos lares estavam apinhadas de gente. Os evangelistas estavam indo de capela em capela e de casa em casa. As mercearias estavam com falta de alimentos.
uma vez que as pessoas que vinham de longe decidiram não voltar para casa. Haviam encontrado uma nuvem de glória e não queriam deixá-la. No domingo pela manhã, dia 13 de novembro, Evan apresentou o seu amigo Sidney Evans para uma multidão reunida em Lowgard. E então, sem mais demora, foi Abder, com 5 moças de 18 a 20 anos para conduzir reuniões de avivamento naquela localidade. De Abder, Evan viajou para mais de 12 cidades e vilas em todo o Principado de Gales. Onda após onda do Espírito Santo passou por aquela nação. O mover do Espírito de tal forma afetou as pessoas que elas abandonaram o seu esporte favorito, o futebol, esquecendo completamente dele. A classe trabalhadora antes só pensava e falava sobre o futebol. Apostas sobre os jogos eram feitas de forma desenfreada, e às vezes parecia que toda a nação estava em um delírio devido ao jogo. Mas então, os jogadores mais importantes foram convertidos e participavam das reuniões nas ruas a céu aberto, onde davam testemunhos do que, de forma tão gloriosa, o Senhor lhes havia feito. Em pouco tempo, os jogadores ficaram tão fascinados por Jesus que perderam o interesse pelos jogos, e todos eles foram licenciados pelos times. Os estádios ficaram vazios. Esse milagre podia ser comparado a ligar a televisão em um domingo à tarde, querendo assistir a uma partida de futebol, e ouvir o locutor tentando explicar que nenhum dos jogadores tinha se apresentado para a partida por estarem todos evangelizando na cidade, e que nenhum dos torcedores tinha comparecido no estádio, preferindo as reuniões do avivamento. Ninguém havia pregado contra o esporte. As pessoas simplesmente tinham sido tomadas por uma paixão tão grande pelo Senhor que aqueles jogos não despertavam interesse algum nos jogadores e nem nos torcedores. O denominador comum. O visível denominador comum em todo lugar em que esse avivamento irrompeu foi que o Filho de Deus estava sendo exaltado e todos os homens estavam sendo atraídos para ele. Santidade e obediência eram a ênfase. Jesus era santo e todos queriam agradá-lo. De fato, a presença do Senhor era tão forte que ninguém conseguia se imaginar falando palavras torpes ou fazendo alguma coisa errada em sua presença. James E. Stewart, em seu livro Invasão de Gales pelo Espírito, publicou muitos artigos de um jornal galês sob o título de Atos das Igrejas. Uma pessoa de Rhondda Valley conta uma história frequente em todo o país. Uma cena que pode ser vista todas as manhãs em dezenas de minas no sul de Gales ocorre diariamente aqui às 5 da manhã. Um grande número de mineiros faz um culto antes de irem para casa, ao término do turno da noite. O superintendente começa com um hino e então a mina responde ao cântico. Um senhor de idade, cujos cabelos brancos estão escurecidos completamente com um pó escuro da mina, cai de joelhos para orar. Outros fazem o mesmo. O culto atrai homens de diferentes trabalhos e luzes chamejantes são vistas aproximando-se do templo improvisado. Agora, rapazes, aqueles de vocês que amam a Cristo, levantem a sua luz, grita um jovem mineiro. Em um instante, um grande número de luzes chameja no ar e um outro cântico de agradecimento faz a mina ressoar. O avivamento entre os mineiros foi tão grande que eles pararam de praguejar. Este foi um glorioso acontecimento, mas que levou as companhias de mineração a um estranho problema. Os cavalos estavam tão acostumados a ouvir as palavras sujas nas vozes de comando que, quando os homens deixaram de proferi-las, eles não entendiam o que os homens queriam. As minas tiveram que fechar até que os cavalos fossem retreinados. Antes do avivamento, havia uma calamidade de embriaguez e de apostas. Durante o avivamento,
As tavernas foram fechadas ou transformadas em salões de reunião. Em vez de gastarem o seu salário na bebida e no jogo, os trabalhadores começaram a levar o dinheiro para casa, para a sua família. Por causa da convicção dada pelo Espírito Santo, a restituição se tornou um fruto do arrependimento, e milhares de convertidos pagaram seus débitos pendentes. Apenas esses dois fatores resultaram em um substancial impacto econômico em toda a comunidade. Os famosos festivais de música de Gales, que tinham sido tão populares, fecharam durante o avivamento, porque seus famosos vocalistas, tais como os Sankeys e os Alexanders, estavam agora cantando hinos nas reuniões do avivamento. Autoridades eleitas, mesmo algumas de Londres, abandonavam o seu assento no parlamento para participar das reuniões. Os negócios e os produtos honrosos prosperaram. Os que eram um comércio condenável, fecharam. O avivamento de Gales transformou a sociedade e o mundo, como vamos ver no próximo capítulo.